O maior sequestro de todos os tempos. Chowchilla, 1976. O dia que a cidade parou. 1976. Chowchilla, Califórnia. Uma cidade pequena, tranquila, onde todos se conheciam. Uma cidade onde o maior problema do dia a dia parecia ser a colheita do verão ou o trânsito de pequenos carros. Mas naquele 15 de julho, algo mudaria para sempre. Naquela tarde, 26 crianças entraram em um ônibus escolar comum, acompanhadas por seu motorista, Frank Ray. Para eles, era apenas mais um dia de aula. Mas ninguém poderia imaginar que esse seria o começo do maior sequestro coletivo da história moderna. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e ainda assim, um plano meticuloso, cuidadosamente arquitetado por homens frios e calculistas, estava prestes a mergulhar esta cidade na escuridão absoluta. Por volta das 4 da tarde, o ônibus foi bloqueado por uma van que parecia surgir do nada. 3 homens encapuzados, armados, desceram rapidamente. Em minutos, controlavam a situação com uma frieza assustadora. O motorista tentou manter a calma. Pediu que as crianças ficassem sentadas. Pediu silêncio, mas o medo já corria pelos corredores do veículo. Um silêncio pesado que só o terror poderia trazer. Depoimento de sobrevivente. Eu lembro de olhar para o rosto das minhas amigas. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Era como se o tempo tivesse parado. Em questão de minutos, todos estavam dentro da van, sendo levados para um local desconhecido. A cidade, até aquele momento pacata, começava a sentir o impacto do impossível. Enquanto isso, em Chowchilla, o desespero se espalhava. Pais corriam pelas ruas, ligavam para a polícia, e a notícia do sequestro se espalhava rapidamente. Manchetes surgiam. Ônibus escolar desaparece com 26 crianças. As autoridades tentavam entender como um crime tão audacioso poderia acontecer em plena luz do dia, envolvendo tantas pessoas de uma só vez. A pressão era enorme e cada segundo parecia eterno. Depoimento simulado de policial. Nunca tínhamos lidado com algo assim. Era como se a cidade inteira tivesse desaparecido junto com o ônibus. Era desesperador. O mundo acompanhava, atônito. Notícias internacionais começaram a chegar. Em pouco tempo, o sequestro de Chowchilla se tornou conhecido além das fronteiras dos Estados Unidos. O cativeiro subterrâneo. O ônibus chegou a um lugar isolado, uma pedreira abandonada. Ali, os sequestradores haviam preparado um cativeiro subterrâneo. Um buraco profundo, fechado com uma pesada tampa de metal, coberta por terra e pedras. Dentro, havia colchões velhos, comida limitada e um banheiro improvisado. Um espaço claustrofóbico, escuro e abafado. Cada respiração pesada parecia ecoar no silêncio do subterrâneo. O motorista, Frank Ray, tentou manter a calma. Pediu que todos ficassem juntos, mas o medo era palpável. Crianças choravam, soluçavam, perguntavam se iriam sobreviver. Depoimento simulado de sobrevivente. Eu pensava, é assim que a gente vai morrer? Presos embaixo da terra? Enquanto os sequestradores planejavam o resgate, não imaginavam que a coragem das próprias vítimas se tornaria a chave para a sobrevivência. A escapada inacreditável. Após 16 horas, a tensão atingiu o ápice. Frank Ray e alguns dos mais velhos começaram a empurrar a tampa de metal, usando colchões e até as próprias mãos. Cada centímetro de avanço era uma vitória. A luz do sol, depois de tantas horas de escuridão, trouxe alívio imediato. Um a um, todos emergiram, exaustos, sujos, mas vivos. O medo começou a dar lugar à alegria e ao alívio. Depoimento simulado de sobrevivente. Quando vi o céu de novo, eu soube que tínhamos vencido. A polícia agiu rapidamente. Os sequestradores foram identificados. Jovens de famílias ricas, motivados pela ambição e não pela necessidade. Um crime frio, calculado, mas falho diante da coragem das vítimas.
Todos foram capturados e julgados. O caso chocou o país e o mundo, não apenas pela audácia, mas pela lição que trouxe sobre a vulnerabilidade humana e a força da resistência coletiva. Entrevista de especialista em criminologia. O que mais impressiona não é só o crime, mas a coragem das vítimas. Um exemplo de que mesmo em situações desesperadoras, a esperança pode prevalecer. As marcas do trauma. Mesmo salvas, as crianças levaram consigo cicatrizes invisíveis. Pesadelos, medo de lugares fechados e ansiedade fizeram parte da vida de muitos por décadas. Depoimento de sobrevivente adulta. Eu aprendi a viver de novo, mas nunca vou esquecer a sensação de estar enterrada viva. O caso de Chowchila se tornou referência em psicologia, segurança escolar e estudo de crimes em massa, mostrando como a resiliência humana é capaz de superar o impensável. Décadas depois, o sequestro de Chowchila continua sendo lembrado como o maior sequestro coletivo da história moderna. O que marcou a história não foi a audácia dos sequestradores, mas a coragem das vítimas. O mundo inteiro aprendeu que, mesmo na escuridão mais profunda, a esperança e a determinação podem abrir qualquer caminho. No fim, não foram os sequestradores que marcaram a história, foram aquelas crianças e seu motorista que provaram que a coragem humana é maior que qualquer escuridão.